Fala aí, galera. Meu nome é Thiago e eu vou ser o professor de álgebra de vocês esse ano. Para quem não sabe, esse material aqui é parte de um projeto social chamado Colap e essa é a aula 1, na qual vamos falar sobre operações com números inteiros. Sobre o curso de álgebra, ele vai ser dado de forma alternada, ou seja, uma aula vai ser tal como essa daqui gravada e postada no YouTube, e a outra aula vai ser dada de forma síncrona, na qual a gente vai se encontrar em uma chamada do Meet e eu vou dar aula, não presencialmente, né? Eu vou dar aula simultaneamente para vocês. E vocês vão poder tirar dúvidas na hora e tal. Para quem não está acompanhando o curso do Colap, mas ainda assim quer estudar álgebra referente ao nono ano, né? Desde o começo, vocês podem vir no meu canal e olharem as aulas do ano passado. Ano passado a gente fez todas as aulas gravadas. Ou seja, vocês vão encontrar todo o material de estudo da aula 1 até o final do curso, já postados no canal, e eles vão continuar disponibilizados esse ano também. Eu estou regravando as aulas porque eu acredito que eu consigo fazer uma aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais organizada, e eu espero um pouco melhor. Mas enfim, vamos começar falando sobre operações com números inteiros. Então, como vocês já viram com o professor Pedro, os números inteiros são todos aqueles números que a gente descreve sem usar vírgulas e sem usar frações. Então, por exemplo, se eu pedir para você pensar em algum número, geralmente a gente pensa em números inteiros. Por exemplo, 6 é um número inteiro, 72 é um número inteiro, menos 15 é um número inteiro, menos 347 é um número inteiro, e assim por diante. Todos os números que a gente escreve sem colocar nada depois da vírgula é um número inteiro. Então, se eu colocasse 6,2, por exemplo, não seria um número inteiro. Se eu colocasse 6 sobre 4, também não seria um número inteiro. Se você colocar uma fração que pode ser simplificada, por exemplo, 6 sobre 2, e a gente pode simplificar isso aqui para 3, então nesse caso daqui o 6 sobre 2 vai ser um número inteiro, embora ele não esteja sendo descrito da forma de um número inteiro, porque no fundo ele é igual a 3. Mas para fins práticos, né, a gente vai sempre usar a forma mais simples do número, a gente não vai ficar colocando fração e tal, a gente vai simplesmente olhar para o número como um número inteiro. Então, se a gente fosse falar de 6 sobre 2, a gente não usaria essa notação, a gente usaria simplesmente o 3, porque é a resposta dessa conta, entre aspas, né? Então, os números inteiros, de novo, são os números que podem ser descritos sem usar vírgula e sem usar fração. Esses números, a gente gosta de organizar eles de uma certa forma. A gente gosta de organizar eles na reta numérica dos números inteiros. O que é essa reta numérica dos números inteiros? Então, para quem nunca viu essa reta numérica, ela é basicamente uma forma de organizar esses números inteiros. A gente vai pegar todos os números inteiros que existem e a gente vai colocar eles em ordem crescente, né? Então, da esquerda para a direita, a gente começa lá no menos infinito e vai até subindo, 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 passando por todos os números inteiros negativos. Aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0. E depois a gente vai subindo até o infinito positivo, né? Então, a gente vai do 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas só lembrando para vocês que o infinito, ele não é um número, não é um lugar que a gente chega e para de contar. A gente sempre pode contar um a mais do que a gente tinha contado antes, né? Então, se eu falei, sei lá, 1.342.000, blá, 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 eu sempre posso chegar nesse 1 bilhão e tal e somar mais um. Então, como a gente pode fazer isso para sempre, o infinito ele representa justamente esse conceito de que você vai para sempre, né? E é justamente isso. Você está indo, indo, indo e você não vai parar de ir. Você vai ir tão longe quanto você queira. Esse é o infinito. E ele está aqui justamente para representar que você está colocando todos os números inteiros nessa reta, né? E essas duas setinhas que aparecem, né, nas duas pontas indicam justamente que essa reta não acaba aqui, que ela continua tanto para a esquerda quanto para a direita. Só que, por fins práticos, a gente não vai desenhá-la toda. A gente só quer saber desse pedaço pequenininho aqui no centro dela. Então, aqui, eu coloquei alguns dos números, né? O 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, só para mostrar algumas coisas. Primeiro de tudo, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, não existe nenhum número. Então, não existe nada que não seja exatamente nessas marquinhas aqui. Isso é diferente da reta dos números reais, porque nos números reais você tem frações, você tem
números com vírgula, né? Você tem números que a gente chama de irracionais, que também são números com vírgulas, né? São dízimas periódicas, dízimas não periódicas infinitas. Enfim, a gente só vai se preocupar com os números inteiros. Então, nessa reta daqui, a gente sabe que só vai existir números nesses tracejados aqui, tá? Então, do 0, eu vou direto para o 1, e eu vou direto para o 2, e eu vou direto para o 3. Faz sentido se a gente só quer falar dos números inteiros, né? Da mesma forma, entre o 0 e o menos 1 e o menos 2, também não existe nada. É só o 0, o menos 1 e o menos 2. Enfim, para que a gente usa essa reta numérica, né? Por que eu estou mostrando ela para vocês? Porque ela pode ser muito útil para a gente quando a gente vai pensar nas operações básicas e como a gente vai trabalhar com as operações básicas. Lembrando, né, que as operações básicas a gente já conhece, são adição, subtração, multiplicação e divisão. Principalmente quando a gente está falando de adição e subtração, a reta dos números inteiros é muito útil, porque a gente pode pensar que a adição nada mais é do que você andar uma certa quantidade de casas para a direita, você ir no sentido crescente dessa reta numérica. Da mesma forma, a gente pode pensar que a subtração nada mais é do que você andar para a esquerda nessa reta numérica. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer alguns exemplos aqui, onde a gente vai falar sobre, primeiro, a adição. Então, aqui, a gente vai falar sobre a adição, que a gente já sabe, né? É denotada por esse símbolo mais aqui, né? Então, eu falei para vocês que a gente pode pensar na adição como uma forma de andar para a direita nessa reta numérica. Vamos testar isso. Vamos fazer uma adição que a gente já sabe o resultado. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, 3 mais 2. Uma adição relativamente simples. A gente sabe que isso daqui dá 5. E como é que a gente pode pensar nessa adição do ponto de vista da reta numérica? A gente pode pensar que a gente está começando no 3. Então, eu vou aqui, começar no 3. E eu vou andar 2 unidades para a direita. Por que para a direita? Porque, de novo, se eu estou somando, eu estou indo no sentido crescente dessa reta numérica daqui. Então, eu vou somar 2 unidades, eu vou andar um passo, depois outro passo para a direita, e eu vou parar aqui no 5, né? Esse aqui é o número 5. Então, essa seria a resposta da minha pergunta da adição. Por que isso é útil? Porque quando a gente está fazendo agora, por exemplo, menos 3 mais 2, é muito fácil de pensar se a gente usar essa mesma lógica. Eu vou começar no menos 3 e eu vou andar 2 unidades para a direita. Então, a resposta dessa pergunta daqui vai ser menos 1. Então, sempre que você tiver dificuldade sobre como que você vai trabalhar usando a adição, é só lembrar dessa ideia daqui da reta numérica. Pode ajudar vocês a fazer essa conta de uma forma um pouco mais, não sei, intuitiva, talvez. Agora, e se eu somasse um número negativo, né? Então, vamos supor que eu começasse no 3 e eu somasse um número negativo. Agora, o que acontece? Agora, o que acontece é que, ao invés de eu pensar que eu estou andando 2 unidades para a direita, porque, de novo, somar o que vem depois aqui da adição é andar essa quantidade de casas para a direita. Só que quando esse número aqui é negativo, ao invés de eu andar para a direita, eu vou andar para a esquerda. Justamente porque o que está vindo aqui depois da adição é um número negativo. Então, a gente sabe que isso aqui seria começar no 3 e andar 2 casas para a esquerda, e a gente cairia no 1 aqui. Então, a resposta dessa pergunta aqui seria 1. Agora, você pode se perguntar, tá, mas por que isso? Quem disse que eu tenho que andar para a esquerda quando eu estou somando um número negativo? Isso vem de uma regra muito importante da adição, que é a regra da comutatividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode trocar os números sem se preocupar com o resultado. Então, eu posso trocar o 3 com 2 aqui sem me preocupar com o resultado, porque o resultado vai continuar dando o mesmo. Então, se eu colocar no lugar de 3 mais 2, se eu colocar 2 mais 3, isso aqui também vai continuar dando 5. Por mais óbvio que isso pareça, isso muda o que a gente está fazendo. Agora, a gente começa no 2 e anda 3 unidades para a direita, em vez de a gente começar no 3 e andar 2 para a direita. Então, a resposta continua dando 5, mas a operação que a gente está fazendo aqui é diferente. Como a adição ela é comutativa, né, ela obedece essa regra de que você pode trocar à vontade esses números e o resultado continua dando o mesmo, a gente pode ver aqui que eu posso pensar nesse 3 mais menos 2 de uma outra forma. Eu posso pensar como sendo menos 2
mais 3. Aí fica mais fácil da gente pensar sobre esse resultado, porque agora a gente vê claramente que eu vou começar no menos 2 e eu vou andar 3 unidades para a direita. Então, eu vou andar 1, 2, 3. E eu vou chegar aqui no 1. Então, de fato, essa conta daqui, pela comutatividade, fica mais fácil da gente fazer quando a gente coloca dessa forma. Então, se ao invés de eu colocar 3 mais menos 2, se eu colocar menos 2 mais 3, fica mais fácil pensar nessa forma de andar para a direita. A gente não precisa se preocupar muito com esse negócio de quando eu estou somando um número negativo, eu tenho que andar para a esquerda. Porque, na verdade, a operação em si é andar para a direita. Esse negócio de andar para a esquerda é justamente a regra da subtração, que a gente vai ver agora. Então, como eu já falei para vocês antes, a subtração nada mais é do que você andar para a esquerda nessa reta. Então, de novo, se eu começasse no 3 e eu colocasse menos 2, isso ia me dar, justamente, se eu começo no 3 e ando 2 unidades para trás, vai me dar 1, como a gente esperava, né? Isso é muito óbvio. Só que se eu começar no 2 e eu subtrair 3 unidades, agora talvez seja mais estranho, porque a gente está subtraindo uma coisa maior do que a gente tinha. Mas se a gente pensar usando a reta numérica, também não tem nada demais. Eu vou andar 3 unidades para trás. Andando 3 unidades para trás, eu chego no menos 1, que é a resposta dessa pergunta daqui. Então, tranquilamente, a gente entende a subtração de um número maior do que o que a gente tinha antes, quando a gente pensa dessa forma, né? Quando a gente pensa pela organização da reta numérica. Então, é uma ferramenta muito útil para a gente entender essas subtrações esquisitas. Eu posso agora, por exemplo, pegar aquilo que eu tinha colocado antes, por exemplo, 2 mais menos 3, e entender que, como a gente já viu, né, isso aqui dá menos 1, então se esses dois dão menos 1 aqui, isso quer dizer que o que está do lado esquerdo dessa igualdade também é igual. Então, eu posso dizer que 2 mais menos 3 é a mesma coisa que 2 menos 3. Só para dizer para vocês, então, que sempre que você vê você somar um número negativo, é a mesma coisa que você subtrair um número positivo. De novo, aqui é 2 menos o número 3. Aqui eu tenho 2 somado do número menos 3. Mas essas duas coisas são idênticas. Então, você troca esse menos 3 aqui por esse 3 e você troca o sinal de mais por um sinal de menos, né? Então, essa regra daqui é bastante útil para a gente se livrar desses mais, menos, né? Que acabam confundindo a gente mais do que ajudando. Então, no lugar de 2 mais menos 3, eu vou escrever 2 menos 3. E, de novo, isso volta a fazer sentido porque quando a gente falou de somar um número negativo, a gente andava para trás, a gente viu que isso é a mesma coisa que uma subtração. E na subtração, a regra é justamente andar para trás. Então, faz bastante sentido. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, como a gente pode ver aqui em cima, é que se eu trocar o 3 e o 2 de lugar, a resposta muda. A resposta deixa de ser 1 e se torna menos 1. Então, diferente da adição, a subtração não respeita a regra da comutatividade. Eu não posso trocar quem está subtraindo de quem e esperar que o resultado seja o mesmo. De novo, se eu trocar o 3 e o 2 de lugares, o resultado muda de 1 para menos 1. Então, eu não posso trocar quem está sendo subtraindo de quem, porque essa regrinha daqui é diferente, né? Então, aqui eu teria que ter esse cuidado, porque do lado esquerdo eu tenho a regra da comutatividade, mas do lado direito eu não tenho mais, porque eu troquei a minha operação, tá bom? Então, por mais que para algumas pessoas essa troca daqui do mais menos 3 para o menos 3 seja uma coisa óbvia, né? De novo, para algumas pessoas, isso na verdade é um detalhe que carrega consigo muitas coisas interessantes, né? Como essa ideia da comutatividade, como essa ideia de andar para a direita ou andar para a esquerda na reta numérica. E às vezes esses detalhes passam despercebidos se a gente não parar para notar. Então, eu vou só fazer algumas continhas de subtração aqui, para vocês verem o que acontece quando a gente troca o sinal dos números que estão subtraindo ou sendo subtraídos. Beleza, então aqui eu coloquei de A até F todas as continhas de subtração que a gente pode fazer com 3 e com 2. Trocando os sinais, trocando a ordem, trocando tudo que a gente consegue. Eu acho que são todas. Então vamos fazer cada uma delas só para a gente entender o que está acontecendo. De novo, a gente já viu que 3 menos 2 dá 1, da forma que a gente conhece, né? Simplesmente fazendo a conta, e dessa nova forma que é usando a reta numérica. A gente começa no 3, anda 2 unidades para trás e acaba no 1. Tranquilo. A gente também já viu que se eu começar no 2 e eu subtrair 3 unidades, eu vou parar no menos 1. Também da forma como a gente já conhecia, ou então com essa nova fórmula daqui. Se eu começar no menos 3 agora e andar 2 unidades para trás, estou começando no menos 3 e vou andar 2 unidades para trás. Eu vou parar no menos 5. Então,
Essa daqui também é tranquila. Se eu começar no menos 2 e eu andar 3 unidades para trás, eu também vou parar no menos 5. Então, repare que esses dois resultados aqui são iguais, que pode ser uma coisa interessante para a gente. Agora, esses dois últimos aqui, eles são um pouquinho diferentes, né? Porque agora a gente está subtraindo um número negativo, que já é um pouquinho mais estranho. Porque se eu vou subtrair um número negativo, como é que eu vou trabalhar com isso? A gente pode voltar e pensar que quando a gente tinha 3 mais menos 2, o que a gente fez foi justamente, ao invés de andar 2 unidades para a direita, como eu estava trabalhando com um número negativo aqui depois da soma, eu andei 2 unidades para a esquerda. Então aqui eu vou esperar que a mesma coisa aconteça. Eu vou esperar que quando eu subtrair um número negativo, ao invés de eu andar essa quantidade de unidades para a esquerda, agora eu vou andar para a direita, porque eu estou trocando, né, o que eu fazia antigamente. Então, ao invés de eu andar 2 unidades para a esquerda, eu vou andar 2 unidades para a direita. Então, se eu começo no 3 e ando 2 unidades para a direita, eu vou parar aqui no 5. Então, essa resposta aqui é 5. Então, eu esqueci de colocar o igual aqui. Então, igual a 5. Beleza. Agora, se vocês repararem, isso é mesmo, o 5 a gente também pode entender como sendo 3 mais 2. E dessa forma, a gente pode trocar essa operação que está aqui por 3 mais 2. Então, sempre que você tiver um menos na frente de um parênteses, uma coisa que você pode fazer é trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. E dessa forma, você vai poder trabalhar de uma forma mais simples, né? Eu acho que é muito mais fácil olhar para essa conta 3 mais 2 do que olhar para 3 menos menos 2, por mais que eles sejam a mesma coisa. Da mesma forma aqui embaixo, vai acontecer uma coisa muito parecida. Só que ao invés de eu começar no 3, agora eu vou começar no menos 3. Eu vou começar no menos 3 e eu vou andar, ao invés de 2 unidades para a esquerda, né, eu vou andar 2 unidades para a direita, porque agora eu tenho menos 2 aqui dentro, no lugar do 2. Então, se eu andar 2 unidades para a direita, eu vou parar no menos 1. Então, a resposta dessa pergunta daqui seria menos 1. Opa, deixa eu colocar de roxinho também. Menos 1. Então, como é que eu posso pensar nessa conta daqui? Posso pensar da mesma forma que eu pensei na conta anterior. Eu posso usar esse menos que está na frente do parênteses para trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, eu posso trocar esse menos 3 menos menos 2 por menos 3 mais 2. Só isso. Menos 3 mais 2, a gente já viu que eu começo no menos 3, ando 2 unidades para a direita e acabo no menos 1, que é justamente a conta que a gente fez aqui e o resultado que a gente encontrou. Então, reparem uma coisa também interessante, né, que é o seguinte: conforme a gente foi alternando os sinais e a ordem do 2 e do 3, a resposta que a gente obteve foi sempre 1, menos 1, 5 ou menos 5. Essas respostas que apareceram, elas apareceram de uma forma muito interessante, né, porque o menos 1 apareceu 2 vezes, o menos 5 apareceu 2 vezes, o 1 apareceu uma vez e o 5 apareceu uma vez. Parece ter alguma coisa, assim, bem interessante sobre esses números, porque eles estão aparecendo sempre. E justamente é sobre isso que a gente quer falar agora. Repara. Então, o que esse 1 e esse 5 querem dizer? Eles querem dizer, basicamente, o resultado que a gente está chegando quando a gente começou no 2 ou no 3 e a gente andou uma certa quantidade de unidades, que foram 2 ou 3, né? Então, quando eu começo no 3 e ando 2 unidades, eu posso andar ou para frente ou para trás. Então, eu vou acabar no 5 ou eu vou acabar no 1. Quando eu começo no menos 2, eu só vou andar 2 unidades para trás e vou acabar no menos 5, ou vou andar 3 unidades para frente e vou acabar no 1. Então, esses números repetidos, né, que ficam aparecendo, esse menos 5, que aparece 2 vezes, esse menos 1 que aparece 2 vezes, nada mais é do que o simples fato de que essa conta daqui que a gente fez é exatamente igual a essa conta daqui. Essas contas são a mesma, né? Agora, aqui, por mais que pareça, né, que eu tenho aqui um sinal de menos e aqui eu tenho um sinal de mais, a gente pode lembrar que essa conta daqui, eu posso pensar como sendo mais menos 3. E eu volto a uma conta de soma usando números negativos. Então, essas duas contas aqui também são iguais. E, de novo, essas duas contas aqui que a gente está fazendo também são iguais se a gente trocar para números positivos e ficar trocando eles de lugar. Então, é só para ressaltar para vocês que tem essas contas que parecem esquisitas, né, que ficam trocando de sinal, ficam trocando de ordem. Muitas delas são, na verdade, a mesma. A gente só tem que aprender essas regrinhas simples de que quando tem um menos na frente do parênteses, você vai trocar o sinal de todo mundo. E quando você está subtraindo, você vai andar para a esquerda. Quando você está somando, você vai andar para a direita. Com essas regrinhas,
a gente consegue simplesmente trabalhar com todas essas operações de soma e subtração dos números inteiros, tá bom? Agora, por último, eu vou falar de um conceito muito importante para vocês, que é o conceito de módulo. Não sei se vocês já ouviram falar antes, mas o módulo de um número nada mais é do que o próprio número sem o sinal. Então, o módulo de 3 é simplesmente 3. Só que o módulo de menos 3 também vai ser 3, porque é o número sem o sinal. Então, se eu pego o menos 3 e eu tiro o sinal, ele vira 3, né? Então, o módulo de 3 vai ser igual a 3, e o módulo de menos 3 também vai ser 3. Na matemática, a gente denota essa operação de módulo com duas barrinhas assim. Então, se eu colocar duas barrinhas aqui no 3, eu estou calculando o módulo de 3. E como eu falei para vocês, o módulo de 3 é o próprio 3. Então, se eu colocar aqui, ó, módulo de 3, isso vai ser igual a 3. Agora, se eu colocasse o módulo de menos 3, isso vai ser igual a 3. Então, para que serve esse módulo, né? É simplesmente para a gente pegar o número que a gente tem e trabalhar com ele sem o sinal. É uma forma da gente falar dos números sem se preocupar com ele ser positivo ou ele ser negativo. E repara que se você for pensar assim, sobre essa relação de módulo aqui, usando essa perspectiva da subtração que a gente acabou de falar, o que acontece é que o módulo da resposta é sempre 1 ou 5, né? Que tem a ver justamente com essa relação do 3 e do 2, que se você somar o 3 com 2 dá 1, e se você subtrair o 3 do 2 vai dar... Perdão, se você somar o 3 com 2 dá 5, e se você subtrair o 3 do 2 vai dar 1. E você combinando sinais positivos e negativos ao longo dessa conta, você sempre vai obter ou 1 ou 5 em módulo. Se você quer pensar em módulo usando a reta numérica, tem um jeito muito fácil. O módulo ele é simplesmente a distância daquele número até o zero. Então, se eu pensar no 2, por exemplo, a distância dele até o zero é 2 unidades. Né? Eu tenho que andar 2 unidades para chegar no zero. Se eu pensar no menos 2, a distância dele para o zero também é 2, porque eu tenho que andar 2 unidades para chegar no zero. Então, o módulo ele é uma medida de distância do número até o zero. Essa, na verdade, é a definição formal do módulo. Se fosse escrever para vocês qual é a definição de módulo, seria a distância desse número até o zero. Nesse caso aqui, a gente pode pegar qualquer número que a gente quiser. Por exemplo, aqui, ó, menos 4, menos 5, menos 6. Se eu pegar aqui o menos 6 e eu pedir para vocês calcularem o módulo de menos 6, é só vocês olharem que o 6 está 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades do zero. Então, o módulo do menos 6, que é a distância dele até o zero, é justamente 6. Na prática, é só tirar o sinal. Então, se vocês virem em algum lugar módulo de menos 6, isso vai ser sempre igual a 6. Se vocês virem um módulo de 6, isso também vai ser 6. Então, parece uma coisa meio inútil, né? Que você só tira o sinal. Mas, na verdade, é muito relevante quando a gente vai falar sobre essas definições dessas subtrações aqui de números maiores ou números menores em módulo. Repara, aqui ó, o 3 é maior que o 2 em módulo. Então, como o 3 é maior que o 2, o meu resultado foi positivo. O 2 é menor que o 3 em módulo, então meu resultado foi negativo. Tá? Essa é uma regrinha de subtração que é importante vocês saberem. E a gente usa justamente essa ideia de módulo para falar sobre o resultado ser positivo ou negativo.